Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus abençoa. Quero trazer uma breve meditação para a nossa vida, algo que o Senhor tem palestrado muito no meu coração nesses últimos dias, de algo primordial para os nossos últimos dias, para dias que estamos vivendo e estamos prestes a enfrentar uma enxurrada de pessoas que estão distantes de alguns preceitos, princípios da parte do Senhor, algo que nós precisamos termos como prioridade nesses últimos dias para que nós possamos alcançar um número grande de pessoas por meio da palavra de Deus. 2 Samuel capítulo 9, um texto muito conhecido por muitas pessoas, que retrata sobre a bondade de Davi para com Mefibosete. É um texto que muitas pessoas acreditam que já ouviu diversas mensagens, mas em poucas palavras quero trazer algo para o seu coração. Capítulo 9 vai dizer: Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi e perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Ele respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu: Ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Versículo 4. E aonde ele está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Irmãos, quando nós nos atentamos para esse texto tem uma série de traumas que eu poderia aqui passar horas falando de alguns desses traumas que Mefibosete enfrentou ao longo da sua vida, da sua história. Teve percas familiares, uma criança ainda, após ter o seu nascimento, sua mãe morre aos 4 para 5 anos de idade, perde o seu pai e alguns entes queridos da sua família, se torna aleijado devido a um acidente que ocorreu com Mefibosete. É um jovem que foi marcado de traumas, um jovem que traz traumas desde a sua mocidade. É um jovem que, se tratando de dor, experiência através da dor, ele tinha. Mas por que Davi usa de bondade para com este moço, para com este jovem? Porque tendo em vista que Davi era meio que inimigo de sua família, mas Davi queria retribuir uma bondade que ele queria usar para com um amigo que ele teve, assim como nós sabemos que foi muito mais do que amigo, Jonatas, que Davi teve uma amizade extraordinária, que através dessa amizade foi gerada uma aliança. E sabemos que toda aliança que é gerada em Deus ele sempre cumpre com seus compromissos. No capítulo 9, disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul? Quando Davi indaga esse argumento, dá-nos a entender que ele estava dizendo para alguém, dá-nos a entender que Davi estava perguntando a alguém, mas o termo original para este texto é que Davi estava dizendo para si mesmo, perguntando a si mesmo, indagando a si próprio, perguntando a si mesmo, pensando se existia alguém. Na versão original diz que Davi indaga-se a si mesmo, perguntando, ou seja, era Deus trazendo a lembrança de Davi, que Davi tinha feito uma aliança, mas não era Davi, mas sim Deus que tinha feito uma aliança, a qual
viesse favorecer alguém da família de Saul, de Jonatas. E um ponto crucial, nós sempre precisamos observarmos e compreendermos as pessoas que estão às nossas voltas e com quem nós fazemos aliança. Existem alianças que aparentemente parece que não vai gerar frutos. Existem outras alianças que sim geram frutos, como essa daqui, mesmo tantos anos se passando. Davi lembra de uma aliança que ele tinha feito com Jonatas, e Davi queria retribuir Jonatas da melhor forma possível, porque a sua amizade com Jonatas era algo tão extraordinário ao ponto de Davi querer fazer algo de bom por tudo que Jonatas fez em favor de Davi. E quando Davi indaga a si mesmo, Davi aí sim vai atrás de alguém, pergunta se existe alguém da família de Saul, porque ele tinha específica a pessoa para que ele pudesse abençoar. Existe alguém da casa de Saul, mas só que a aliança só será manifestada por amor de Jonatas. Percebe-se que mesmo que é da família de quem o perseguia, de quem queria sua morte, ele ainda tinha um amor pelo seu amigo. Ou seja, alianças em Deus que são feitas, independente ou não dos anos que passa, Deus nunca vai se esquecer dos seus filhos. Deus nunca vai se esquecer de algo que Ele fez com você. Pode não se cumprir em dias de vidas da sua vida, não pode se cumprir em seus dias. Assim como Deus fez diversas alianças ao decorrer do Velho Testamento, algumas só se cumpriu muitos anos depois. Então, a gente precisa aprender com quem nós nos aliançamos, com quem nós fazemos alianças, porque existe alianças que talvez vêm para abençoar a nossa vida, e existe outras que Deus não está no meio. E precisamos compreender isso e precisamos observar mais e se atentar a isso, porque são alianças, e uma aliança ela é muito séria. E quando Deus ele recorre a alguns ali dos seus servos perguntando, quando Ziba se apresenta, ele diz que existia um, mas ele traz algo que talvez na mente dele poderia simplesmente comprometer Mefibosete. Quando ele diz que existia um aleijado de ambos pés, ele estava querendo dizer o seguinte: Senhor, existe uma pessoa, mas essa pessoa é aleijada. Por que ele diz que é aleijada? Porque os aleijados, irmãos, na cultura daquela época, eles não podiam ter acesso direto ao rei, eles não podiam ter acesso aos palácios daquela época. Era como se fosse uma proibição. Então, ou seja, Deus estava querendo abençoar. E eu quero dizer algo aqui para a sua vida. Irmãos, não existe proibição, não existe leis, não existe nada que possa impedir o agir de Deus abençoar na sua vida quando esse dia chegar. Deus me manda te dizer, o dia da sua bênção está prestes a chegar, e quando esse dia chegar, não existe diabo que possa se opor contra aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Aleluia! E quando ele diz, Senhor, existe um aleijado, ou seja, ele não pode vir aqui. Existe um aleijado, Senhor, mesmo que o Senhor está com o coração aberto para abençoar, ele não pode vir aqui, ele não pode estar ao seu lado, ele não pode estar perto do Senhor, ele não pode comer com o Senhor, ele não pode estar na presença do Rei, ele não pode fazer nada. Por quê? Porque ele é um aleijado. Ou seja, irmãos, quando chega o dia de nós sermos abençoados por Deus, o inimigo das nossas almas, ele sempre vai querer trazer os hematomas,
trazer as fraturas e trazer as coisas que vai tentar nos comprometer diante de Deus, vai tentar nos envergonhar perante o Deus que nós servimos. Mas como eu disse, é o dia de Deus abençoar a sua vida, é o dia que Deus marcou e estabeleceu para poder fazer algo através da sua vida. E quando esse dia chega, irmãos, não existe Satanás que possa se opor às coisas do Senhor na sua vida. Aleluia. Então, mesmo que Ziba vai dizer: Senhor, existe um aleijado, Senhor. E mesmo que ele fala que um aleijado existe, o coração de Davi estava aberto para poder abençoar. O coração de Davi estava ansioso em querer retribuir uma aliança que ele fez com o seu amigo. Ou seja, quando nós fazemos uma aliança com Deus, irmãos, não importa aonde nós estamos, Deus, Ele sempre lembrará de você. Ele sempre se atenta a todos os detalhes. Passa 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30 anos, mas Deus se lembrará no tempo certo. E quando o coração de Davi se enche ainda mais por saber, Davi, ele vai perguntar: aonde está esse moço? Irmãos, e para afundar ainda mais, ele vai dizer: Senhor, ele está na casa de Maqui em Lodebar. Lodebar é uma terra, irmãos, que nos nossos dias atuais era como se fosse uma das piores terras que existia naquele tempo. E eu poderia trazer inúmeros argumentos a respeito só dessa cidade. E era como se o inimigo tentasse de tudo parar a bênção de Deus na vida de Mefibosete. Mas como a palavra de Deus foi muito graciosa em retratar, Davi queria abençoar. Então não importa a dificuldade, o lugar, o local, não importa a forma que você se encontra, não importa, irmãos, para Deus nunca vai importar isso. Importa aquilo que Ele disse que irá fazer. Importa aquilo que Ele disse que vai cumprir sobre a sua vida. E quando Davi ficou sabendo que ele estava lá, Davi vai mandar buscá-lo. E justamente Davi vai mandar a pessoa que tentou descrever o quadro e a situação de Mefibosete. Sabe o que eu aprendo com isso? As pessoas que mais nos maldizem, as pessoas que mais falam ao nosso respeito, que tentam nos defamar, que tentam nos prejudicar, é aquela que vai ser a pessoa que vai nos levar ao pódio que o Senhor Ele quer. Então, irmãos, nós não precisamos se levantarmos como contra os nossos irmãos. Nós não precisamos entrarmos em confusões, em guerras com pessoas. Quando nós estamos diante dos olhares de Deus para ser abençoado, o tempo chega mais cedo ou mais tarde, mas ele chega. Mas o que eu quero dizer aqui nesta noite, e quando Davi ele manda chamar e Mefibosete chega na presença de Davi, eu acho algo extraordinário aqui, irmãos. Mefibosete, ele tinha linhagem real, era rei seguindo a tradição por direito, por nascimento, porque era sucessor de seu pai, Jonatas. Então Mefibosete era rei por direito. Mas porém Deus fez uma escolha diferente. Nós conhecemos a história e sabemos o que aconteceu nesse meio cenário, ao longo desse curso que levou o rumo da história de Saul e Davi. E quando Mefibosete ele se apresenta diante de Davi, o texto diz que ele se prostra com o rosto em terra, e ele fala algo, e eu fiquei pensando,
Ele diz assim: como podes tu olhar para um cão morto como eu? Como podes tu olhar para uma pessoa como eu, que vive uma situação como eu, aleijado? Como pode o Senhor trazer a mim aqui, neste lugar? E olha o que Davi vai dizer: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai. Ou seja, a aliança que eu tenho com seu pai é o que me move aqui nesta noite. Aleluia. Falei nesta noite por às vezes, devido a gente pregar tantas vezes, a gente acaba falando, mas ele fala assim, ó: eu usarei de bondade para com o teu pai. Por causa do teu pai eu vou usar de bondade. Por causa do teu pai eu vou restaurar e vou restituir tudo para com você. Por amor de seu pai, restituirei as terras do seu pai, Saul, e tu comerás, aonde eu quis chegar e aqui eu encerro, tu comerás pão sempre na minha mesa. Além de ser restituído, além de se tornar rico, além de crescer de uma forma extraordinária através das riquezas que Davi estava concedendo a Mefibosete, Davi disse algo aqui que a gente precisa aprender com Davi. Davi estava dizendo para ele o seguinte: olha, você vai comer sempre pão na minha mesa. Ou seja, você será como filho. Você estará sempre na mesa comendo pão comigo. A tradição judaica daquela época, a tradição no tempo de Davi, eles dizem que, alguns comentaristas, eles dizem que todo aleijado, quando ele é convidado por algum tipo de pessoa, por alguma pessoa, a pessoa que o convidou, era como se ele tivesse que dizer para todos os convidados, por amor, por sentimento do aleijado, todas as pessoas que sentassem à mesa, eles tinham que colocar uma toalha sobre as pernas, para que as pernas de todos estivessem cobertas, inclusive a perna do aleijado. Ou seja, naquele exato momento de mesa, todos eram iguais, porque o pano estava cobrindo as pernas de Mefibosete, não só a perna de Mefibosete e de todos aqueles que se assentavam ao seu lado. O convidado, ele deveria, a pessoa que convidava um aleijado, uma pessoa que era aleijada das pernas, a pessoa que o convidasse, ela tinha que colocar, ela dava, era meio que uma ordem para que as pessoas cobrissem as pernas por amor do aleijado. Ou seja, era como que naquele exato momento, por alguns instantes, a vergonha de um aleijado ela sumisse. É lógico, pela nossa compreensão, sabemos que todos, irmãos, até incoerente nós dizermos que nós não sabíamos quem era o aleijado, mas naquele momento, a toalha que cobria sobre as pernas de todos naquela noite, ou seja, mostrando que todos eram iguais, mostrando que todos na mesa do rei são iguais. Aleluia. E o que eu quero dizer com isso? Existem muitas pessoas que se apresentam na casa de Deus com deficiência, aleijado, pessoas que vêm do crime, da prostituição, que vêm das drogas, pessoas que passou situações diversas fora da presença de Deus. Elas vêm com essa deficiência. E muitas das vezes elas já vêm sabendo, como Mefibosete: eu sou um cão morto. E ela já vem toda humilhada, com vergonha. E o que muitas das vezes a gente faz? Distrata certas pessoas. E
aquela toalha era como se fosse a graça de Deus, era uma tipologia da graça de Deus, mostrando que aquela toalha cobria toda a vergonha naquele exato momento daquele aleijado, e aquele aleijado se sentia amado por todos que estavam na mesa, por simplesmente contribuir para algo que alimentasse a vontade de se estar à mesa, de se assentar, de comer novamente no dia seguinte. É óbvio, irmãos, que na mesa todos sabiam quem era o aleijado, todos sabiam, mas só que isso é uma atitude de amor para que nós possamos ajudar os nossos irmãos a comer com o Senhor na mesa. Todos nós somos irmãos. Às vezes, irmãos, a gente pensa, fui eu que chamei, fui eu que falei, mas a casa, a mesa, a igreja de Deus ainda permanece sendo de Deus. Nós chamamos pessoas, mas o convidado somos nós, as pessoas, ou seja, o Senhor Jesus ainda permanece sendo o dono da casa, sendo o dono da mesa, ainda que nós convidamos, chamamos pessoas, falamos isso, falamos aquilo, vamos para a casa de Deus, mas somente Deus pode dizer que a casa é dele, a casa não é nossa, e nós, como convidados de Deus, na mesa de Deus, nós temos que ter o senso de olhar para essas pessoas não com desprezo, mas naquele momento colocarmos a toalha da graça de Deus, para que aquelas pessoas se sintam à vontade em estar na presença de Deus, em estar na casa de Deus, olhar para as suas necessidades, reconhecer os seus traumas, as suas misérias, as suas insignificâncias, para que elas possam se sentir amada, voltar no outro dia, adorar no outro dia. Um dia ela não vai nem perceber que ela já era aleijada. O seu amor vai estar tão envolvido com Deus que ela já não mais vai ligar para as suas vergonhas, que quando ela perceber, ela já está sendo uma filha querida, um filho amado na mesa de Deus. Irmãos, as coisas que as pessoas cometem lá fora são processos, ninguém é liberto da noite para o dia. Existem pessoas que às vezes têm uma experiência extraordinária, mas nem sempre. Um dos maiores atrás de Cristo Jesus, para mim, um dos maiores pregadores do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele teve uma conversão de 3 dias, ou seja, ele precisou tomar um tombo. O seu conhecimento, a sua base teológica, a sua formação escriturística, tudo que Paulo sabia não era o suficiente para que ele pudesse entender quem de fato era Deus. Ele precisou tombar, ter uma experiência com Deus para levantar como servo de Deus, porque ainda ele levantou cego, mas quando ele levantou, quando ele estava no chão prostrado, a primeira coisa que Paulo foi reconhecer foi o senhorio de Cristo, porque quando ele tomba, Jesus fala com ele, porque tu me persegues, Saulo, e Saulo vai dizer, quem és tu, Senhor? A primeira coisa, irmãos, que nós precisamos fazer com que essas pessoas se acheguem a Cristo, nós precisamos tampar toda a sua vergonha. Foi para que isso que Jesus Cristo morreu, foi para que cumprisse isso nos nossos dias atuais. É por isso que nós não estamos mais vendo conversão de pessoas, pessoas que já não se sentem mais amadas na casa de Deus, se sentem desprezadas, porque muitas das vezes, por mais que a gente consiga observar aquele irmão de cabelo amarelo, aquela irmã com saia pequena, com decotes, com tantas outras coisas erradas que aos nossos olhos julgamos ser totalmente errada, talvez naquele exato momento Cristo está dizendo para você, joga a toalha da graça nos seus olhos, para que você pare de olhar a vergonha daquela pessoa e venha olhar o amor que aquela pessoa possa ter por meio da sua vida. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. É isso que nós precisamos se atentar nesses últimos dias, honrarmos mais a Deus, dedicarmos mais a Deus do que entre contendas e brigas alheias, que todos os dias aparecem escândalos e mais escândalos de pessoas que subjugam servir a Deus, pessoas que estão se sentindo envergonhadas, pessoas que estão fora da presença de Deus, pessoas que estão lá fora e já nem mais querem estar aqui, porque tem pessoas, não vou dizer num plural,
legal, porque eu acredito que ainda existe 7.000 que não se dobram, pessoas comprometidas com a verdade, pessoas que vivem um evangelho cristocêntrico, não é simplesmente um evangelho antropocêntrico que só é crente dentro de templo e dentro de igrejas, mas quando sai, o seu testemunho não condiz com aquilo que você prega, não condiz com aquilo que você vive. Então, irmãos, que nós possamos trazer essa graça, trazermos a graça para os nossos olhos, assim como Mateus vai dizer que se os nossos olhos for bom, o nosso corpo terá luz. Se os nossos olhos for bom, todo o nosso corpo será luminoso, terá luz. Os nossos olhos é a candeia de todo o nosso corpo. Precisamos parar de ficar olhando para as vergonhas das pessoas e lembrar de que um dia nós não éramos como nós somos agora. Um dia, Jesus olhou para nós como Ele olha para muitas pessoas que chegam na casa de Deus neste exato momento. Jesus tem algo para fazer através da sua vida. Que você venha compreender isso para que Deus possa realizar grandes obras na sua vida e através da sua vida nesse 2023. Que Deus abençoe a sua vida e que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua família. Deus abençoe.